Quando eu falo eu tô dando esses exemplos porque nós, a partir da cosmovisão cristã, bíblica de política, nós não podemos estar embasados meramente na condição humana de resolução de problemas. A democracia é uma resolução de problemas do conflito humano, né? Por que a gente precisa de Estado? Porque o homem caiu. Antes do homem cair, ele se relacionava diretamente com Deus. Então o homem cai e agora a gente precisa de uma série de regras para vivermos em sociedade. Mas não era assim desde o princípio. Então o que é a igreja? A igreja é uma agente, é uma intervenção entre os céus e a terra. E aí a gente fica colocando a esperança em político A e em político B. Claro, existe sempre um político que representa melhor a ideia, né, daquilo que a gente acredita a partir da nossa experiência, como a gente falou no começo do podcast. Mas, ainda assim, a minha esperança, a nossa esperança não pode estar no candidato A ou no candidato B. Porque, apesar de tudo, ele é só um esparadrapo no meio da confusão que o homem se meteu por causa do pecado, cara. E aí, pegando pra esse lado, trazendo muito pra gente, né? A gente já encaminhando aqui pra essa finalização, acho que a gente conseguiu colocar os principais pontos aqui. Eu acho que a gente pode fechar falando sobre esse assunto, sabe, Fê? Falando sobre o assunto talvez a gente criar uma dependência em cima de uma pessoa que ela não me representa, ou que ela não é a finalidade da minha vida. Então, assim, eu tô colocando toda a minha dependência no que vai acontecer daqui a alguns dias. Tá, beleza, isso não aconteceu o que eu quero, né? E o pastor Kleber fala um negócio muito interessante, e a gente costuma falar isso na base Ruiz direto. Deus é especialista em frustrar planos humanos, né? Você pega, por exemplo, Deus chama Ciro de meu servo. Quem era Ciro? Um cara pagão, um rei pagão que estava dominando tudo, estava quebrando tudo, estava matando muita gente. E ele chama Ciro de meu servo. E quando ele chega lá, o povo está preso no cativeiro e ele chama meu servo, lê a profecia a respeito dele que ele vai liberar o povo. É meu servo. Deus chama o rei faraó também de meu servo, né? Então, tipo assim, quando você olha, você se espanta, você fala, como pode Deus chamar esses homens, né, autocráticos de meus servos? Porque de alguma forma eles estavam cooperando pro plano de Deus. Entendeu? Então, uma das coisas que tem que ficar muito clara é que Deus está acima de tudo. Deus está acima da política, Deus está acima da verdade, porque a verdade pra gente é um conceito de fala. Eu falo alguma coisa pra você, e você fala... Você quer ver uma coisa interessante sobre verdade? Verdade é o seguinte... Se você me pede a informação de um ônibus, o 412, e fala, Fernando, esse ônibus passa em tal lugar? Eu falo, passa. Pra você vai demorar 20 minutos pra você saber se aquilo é verdade ou não. É uma verdade. Sim. Agora, existem verdades que você só vai perceber na sua jornada. Quando você caminha 2 milhas, quando você caminha 1 ano do lado de uma pessoa, e você vai saber, essa é a verdade da vida da pessoa, porque de forma empírica ele andou e ele ensinou de fato com aquilo que ele faz. É isso que Yeshua fez com os discípulos. Quando os discípulos chegaram para andar com ele, ele não falou, levante sua mão aí quem me aceita, não. Ele falou, vem me segue que eu vou ensinar vocês a verdade, porque minha verdade ela não é um argumento de palavras persuasivas, né? Por quê? Argumento de palavras persuasivas anda muito próximo do que é o que o apóstolo Paulo chama de sofisma. Então, para você que é cristão, para você que está nos escutando, o que é o sofisma? Muitas vezes a gente se involucra, a gente se vê em torno de uma ideologia. O que é a ideologia? A ideologia é uma coisa que a gente veste, é um vestido de várias falas de como a gente possivelmente vai ver o mundo e depois vai atuar de forma com que a nossa atuação afete esse mundo. Só que a ideologia ela não é uma verdade em si. Porque a ideologia ela pode ser qualquer coisa. Eu posso inventar uma ideologia aqui a partir do meu pensamento, daquilo que eu penso, de como eu penso civilização, de como eu penso história, de como eu penso religião e cooptar pessoas para trabalhar segundo a minha ideologia. Mas ela não precisa ser uma verdade necessariamente. E com o passar dos anos, você vai vendo que aquilo não é uma verdade. Você vai vendo que aquilo, na verdade, é um sofisma, é algo que eu montei e você pode acreditar ou não. Então, o que Yeshua fala, o que as escrituras falam, não é sobre uma verdade, eu vou te provar uma verdade aqui com um argumento. Quando todas as vezes que Yeshua quis mostrar uma verdade, ele mandou seguir, vem ver, vem e me segue, larga tudo que tem, vem e me segue. Então, para os cristãos que estão nos assistindo aí, para a galera que nos assiste, e para você também que não é cristão, talvez fique a dica. Será que a gente não está vivendo dentro de uma ideologia que cooptou nossa mente para que a gente fizesse algo que às vezes a gente nem pensou o que aquele algo significa?
Ou nos ensinaram por tradição algo, e esse algo está tão imbuído dentro do nosso coração e da nossa mente que a gente não se deu a oportunidade de ler, de ver uma outra realidade, de repente participar de outra coisa que abre a nossa, que possa abrir a nossa mente. Então, isso ocorre na nossa esfera particular, com a nossa família, na esfera religiosa, de como a gente vê o mundo explicitamente como política. Né? Como a gente falou aqui no começo, aquilo que a gente opina como opinião política hoje está muito relacionado com quem a gente é no nosso interior. E isso pode passar por esse sofisma. O apóstolo Paulo chama isso de sofisma. Não, é legal. Top, Fê. Eu acho que, só pra gente fechar, você pegou esse ponto e uma das coisas que eu vou trazer até pra minha vida dos últimos anos, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sabia pouco de muita coisa. Né? Então você vê algo, beleza, vou estudar isso aqui, vou me aprofundar, beleza, entendi. E aí eu entendi que, na verdade, o que fazia sentido era talvez eu saber de poucas coisas, mas muito daquilo porque era uma verdade pra mim. Então, talvez muitas das verdades que eu achava que eram verdades, elas foram sendo desconstruídas ao longo dos anos. Até que eu formasse uma ideia baseada em crenças e coisas que eu sei que são, de fato, a minha verdade, aquilo que eu fui ensinado. Então, talvez o principal ponto que a gente possa deixar aqui para a galera que está assistindo a gente, que está assistindo, que está ouvindo, a nossa ideia de trazer essa visão sobre política é para que você possa se confrontar a entender se aquilo que você trouxe até aqui são verdades absolutas ou não. Não só políticas, porque você vê, Sim. a gente estava falando sobre revolução no começo, a revolução armada, a revolução filosófica, falamos um pouco de Antônio Gramsci, falamos um pouco sobre a revolução cubana, mas a maior revolução, e talvez a mais empregada, a que mais a gente participe hoje, é da linguagem, né? Então, a gente brincou com o negócio do elo, mas se eu troco a forma com que você fala, a sua linguagem, se eu troco o seu idioma, eu basicamente tenho a chave na minha mão para trocar tudo que você pensa. Porque tudo que você pensa passa pela sua linguagem, passa pelo significado semântico das palavras que você diz. Então, quando as palavras passam a não fazer mais sentido, ou quando as palavras são trocadas de sentido, elas só vão revelar uma coisa, que alguém teve que colocar alguma coisa dentro da sua cabeça que não é a verdade, mas você vai morrer dizendo que é verdade. Então, isso aconteceu na minha geração, isso vai acontecer na geração da minha filha, da Laís, isso vai continuar acontecendo. Né? A negação de que o amarelo é amarelo e que o azul é azul. E que qualquer coisa pode ser qualquer coisa, desde que você queira. Então, ela passa por esse caminho, né? Para citar de novo a Torre de Babel, quando os caras estavam construindo a Torre de Babel, em ofensa ao próprio Deus. Existia uma linguagem, existia uma forma com que eles falavam, existia uma forma com que eles se comportavam. E a Bíblia fala que eles iam levar a cabo aquilo que eles planejaram. E o que eles planejaram? Edificar uma torre e ser semelhante a Deus. Tão glorioso quanto. Então Deus desce, confunde as línguas, e o que acontece? Acabou o plano. Por quê? Se você divide o idioma, se você divide aquilo que é falado, a forma com que as pessoas pensam, é impossível você edificar algo. Então, se você começa a trocar a linguagem, qual que é a finalidade de trocar a linguagem das coisas? De você, observando o amarelo, você dizer que ele é vermelho. A dizer que ele é azul, a dizer que ele nem é cor. Não, agora ele não é nada. Agora ele acabou de sumir da minha frente. Qual que é a finalidade? A finalidade é fazer com que eu, trocando a sua linguagem, eu possa fazer com que você seja uma pessoa que aderiu à minha ideologia, independente do que, se ela é uma verdade ou se ela não é. Então, é muito interessante isso, porque na medida que a gente vai trocando a nossa linguagem, né, na medida que você vai trocando, você vai ficando um pouco mais propenso a aderir coisas que talvez você não aderia antes. E aí você perde a sua verdadeira identidade. Por exemplo, você quer ver um exemplo que não tem a ver com a linguagem, mas tem a ver com o visual? Você lembra quando aconteceu o episódio da Suzane Richthofen? Lembra disso? Você lembra que foi um absurdo, passou no país inteiro, aquele negócio, aquela comoção toda. Lembra disso aí, não? Claro. Hoje passa casos semelhantes todos os dias na televisão e a gente sequer se atenta para aquilo que está acontecendo. Mas eu falo que se não me engano, tem uma série, não tem? É uma banalização do que antes era, cara, não pode acontecer, isso é imoral. É uma banalização daquilo que é imoral. Até a gente pega um caso recente, na última semana, um ator
foi comprovado pedófilo, foi solto no próprio Dia das Crianças. Exatamente. Então, você vê, isso passa pela linguagem. Então, se as coisas que são imorais entram no nosso dialeto, na nossa conversa e passam a ser normal, acabou. Aquilo que a gente falou, se a gente não consegue olhar pro banheiro e saber que eu, Fernando, entro no banheiro de homem e a outra pessoa do sexo feminino entra no banheiro de mulher, a gente não tá apto para escolher mais nada.